Eu avaliaria este livro em cerca de $40.000. Deixa eu te contar, você tem sorte. Provavelmente salvou meu emprego. Bom, você pode me agradecer com um chocolate ou algo assim. Rebecca Romney parecia a especialista perfeita em livros raros no programa Trato Feito, Pawn Stars. Calma, inteligente e com a confiança do próprio Rick Harrison. Mas em 2014 tudo mudou. Um livro roubado, avaliado em $40.000 americanos, apareceu no programa. Então, o FBI entrou em cena e interrogou Rebecca sobre como livros roubados foram parar na TV nacional. Em janeiro de 2015, ela desapareceu do programa sem dar explicações, sem despedida, sem comunicado oficial. Hoje, vamos descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores e por que a verdade ficou escondida por tanto tempo. Rebecca Romney nasceu em 6 de abril de 1985, na cidade desértica e quente de Phoenix, no Arizona. Naquela época, nada em sua vida indicava que ela se interessaria por livros raros ou manuscritos milionários. Aliás, certa vez ela brincou dizendo que livros antigos eram relíquias tediosas para velhos. Seu sonho era se tornar filósofa ou talvez tradutora. Ela amava línguas, ideias e conversas profundas, coisas que não tinham nada a ver com o mundo dos leilões que um dia ela dominaria. Aos 18 anos, ela entrou para a faculdade pensando que passaria a vida em salas de aula. Aos 22, já dominava 5 idiomas e meio: inglês, francês, japonês, latim grego antigo e até mesmo um pouco de inglês antigo. Ela aprendeu sozinha, estudando 12 horas por dia. Ela chegou a traduzir um papiro grego de 300 a.C. para uma prova da universidade e tirou nota máxima. Os professores ficaram impressionados e suas habilidades a ajudariam mais tarde a desvendar falsificações que poderiam ter custado milhões aos colecionadores. Entre 2003 e 2007, ela estudou filosofia e estudos clássicos na Universidade Brigham Young. Enquanto seus colegas optavam por cursos mais seguros, Rebecca se dedicava a debater o livre-arbítrio em seminários de 4 horas e a decifrar textos antigos em suas formas originais. Ela cursou disciplinas extras, obteve um GPA perfeito e se formou com honras. Sua tese envolveu a comparação de fragmentos gregos do século II da República de Platão. Ninguém sabia na época, mas essa estranha mistura de filosofia e línguas antigas a estava preparando para algo incrível. Em 2007, logo após se formar, ela cometeu um erro que mudou sua vida. Rebecca se candidatou ao que pensava ser um cargo básico de gerência na Bowman Rare Books, na Filadélfia. Mas ao entrar na sala de entrevista, ela percebeu que havia interpretado mal a descrição da vaga. Era para uma especialista em livros raros, algo sobre o qual ela não tinha nenhuma experiência. Ela quase desistiu. Em vez disso, admitiu que não tinha experiência e conseguiu o emprego mesmo assim. Suas habilidades linguísticas chamaram a atenção deles e isso bastou. Em poucos meses, ela já manuseava livros que valiam mais do que a maioria das casas. Um fólio de Shakespeare de 1623, uma página da Bíblia de Gutenberg.
primeiras edições dos Principia Mathematica de Isaac Newton. Ela foi lançada em um mundo onde um único erro poderia custar uma fortuna. Em 2010, apenas 3 anos depois, ela foi promovida a gerente de galeria em Las Vegas. Ela tinha 26 anos. Em 2013, aos 29 anos, tornou-se a diretora sênior mais jovem da história da empresa. Essa posição lhe dava controle sobre catálogos, leilões e vendas privadas, totalizando mais de 10 milhões de dólares por ano. Um de seus clientes pagou 300 mil dólares por um livro impresso em 1472. E ela não era apenas boa em vendas. Ela também desmascarava falsificações que ninguém mais conseguia identificar. Rick Harrison não descobriu Rebecca Romney por meio de um teste de elenco. Ele já te conhecia. Em 2007, ela se juntou a Bowman Rare Books quando eles abriram uma filial em Las Vegas. Em 2010, ela já administrava o local. Rick era dono da Golden Silver Pawn desde 1989. E o mundo dos livros raros e antiguidades em Las Vegas não era tão grande assim. Seus caminhos se cruzaram em eventos locais por meio de contatos em comum e por uma obsessão compartilhada por história. Então, quando Rick precisou de alguém que realmente entendesse de documentos antigos, não apenas livros, mas também documentos, assinaturas e caligrafia, ele não pediu aos produtores que encontrassem um especialista. Ele pegou o telefone e ligou para ela. Essa ligação levou à sua primeira aparição em Trato, feito Pawn Stars em 2011. Não como uma personalidade contratada para a TV, mas como alguém em quem ela já confiava fora das câmeras. A amizade entre elas cresceu após as filmagens. Elas até saíram em encontros duplos. E os fãs não faziam ideia de que a calma e inteligente especialista em livros na tela não era apenas uma boa escolha. Ela foi escolhida a dedo. Quando ela apareceu diante das câmeras pela primeira vez na 4ª temporada, em 4 de abril de 2011, ela recebeu uma pilha de documentos da época da Guerra Civil Americana. Entre eles havia um título confederado de 1861, que, se autêntico, poderia valer 5 mil dólares americanos. Ela examinou a textura do papel, a tinta e até mesmo a forma como havia sido impresso. Em menos de 10 minutos, ela descobriu uma assinatura falsificada que reduziu o valor de 10 mil dólares para algumas centenas de dólares. Os telespectadores estavam vidrados na tela. Ela falava com confiança, checando detalhes discretamente enquanto as câmeras filmavam. Ao final do episódio, ela não era apenas mais uma especialista convidada. Ela era a especialista em livros e roubou a cena. A audiência subiu 15%. A partir daquele momento, se a loja de penhores recebesse qualquer coisa feita de papel, livros, cartas ou documentos históricos, Rebecca era a pessoa a quem recorriam. Entre 2011 e 2020, ela apareceu em cerca de 30 episódios, com sua participação mais ativa nos primeiros 4 anos. Nesse período, ela avaliou de tudo, desde uma réplica de uma carta de Colombo de 1493, avaliada em 2 mil dólares americanos, até um exemplar original da Declaração de Independência no valor de 15 mil dólares americanos. Em 2013, ela surpreendeu a todos ao autenticar
o que se revelaram anotações ligadas a Edgar Allan Poe, escondidas dentro de um manuscrito considerado sem valor. Ela chegou a lidar com documentos do século XIX sobre o comércio de escravos e explicou como atribuir valor a algo tão profundamente ligado à dor e à história. Em 2014, ela era responsável por quase 3/4 das avaliações de documentos do programa. Algumas de suas avaliações foram difíceis. Certa vez, ela desmascarou um fólio falso de Shakespeare que alguém acreditava valer $10.000. Não valia. O que a destacava não era apenas o seu conhecimento, era a maneira como ela apresentava as informações. Rebecca nunca levantava a voz, nunca parecia abalada. Ela podia soltar uma bomba como revelar que um livro de $50.000 fazia parte de uma quadrilha de falsificadores do século XIX e ainda soar como se estivesse explicando calmamente o que teria para o almoço. Isso se tornou sua marca registrada. Enquanto outros especialistas faziam alarde de sua empolgação, ela mantinha tudo firme e claro. Em 2012, Chumley quase perdeu o emprego por causa de um livro que comprou sem verificar nada. Ele pagou $500 por um exemplar autografado da autobiografia de Charles Lindbergh, de 1927. E então o chamamos de Mark Lindbergh, por engano. Todos na loja acharam que era falso. Rick chegou a dizer que se a assinatura não fosse autêntica, a folga de Chumley no dia seguinte seria permanente. Rebecca Romney interveio novamente. Ela mostrou uma cópia autenticada e comparou a assinatura, apontando como Lindbergh havia mudado seu estilo de autógrafo à medida que se tornava mais famoso. Descobriu-se que era verdadeira. Ela a avaliou em $1.000 americanos e 500, o triplo do preço que Chumley havia pago. Além de ser um bom lucro, também evitou que Chumley fosse demitido. Uma pequena assinatura transformou um quase desastre em uma de suas raras vitórias. Em outra ocasião, alguém apareceu com o que pareciam ser títulos da Guerra da Independência, alegando que valiam uma fortuna. Mas, quando Rebecca examinou mais de perto a verdade, era muito mais estranha. Não eram títulos da Guerra da Independência, eram da Confederação. E não eram apenas raros, estavam desaparecidos. Esses documentos haviam sumido após o fim da Guerra Civil em 1865. Eles estavam ligados a roubos no Sul. Ativos que foram carregados no USS Republic, um navio que afundou em um furacão naquele mesmo ano. Os destroços foram descobertos em 2003 e, em 2005, parte de seu conteúdo corroído foi recuperado. Esses títulos faziam parte dessa história, potencialmente valendo $50.000 americanos, mas também traziam consigo implicações legais. Vender itens roubados poderia levar a loja aos tribunais. A polícia foi acionada. A pesquisa minuciosa de Rebecca impediu que a loja comprasse algo que poderia ter resultado em um processo judicial, provando que às vezes o passado traz consequências. Houve também aquela vez em que alguém pensou ter ganhado na loteria com um exemplar do primeiro fólio de Shakespeare, datado de 1623. Exemplares autênticos desse livro já foram vendidos por milhões.
Um deles chegou a alcançar o valor de 9,98 milhões de dólares americanos em 2020. O exemplar do vendedor parecia impressionante, mas quando Rebecca o examinou, as imperfeições começaram a aparecer. O papel não envelhecia corretamente. A tinta parecia limpa demais e faltavam pequenas marcas que livros autênticos de 400 anos sempre apresentam. Ela acreditava que era uma falsificação, possivelmente inspirada no chamado fólio falso de 1619, uma coleção enganosa feita por William Jaggard e Thomas Pavier. Mesmo esses são valiosos, mas este não chegava nem perto de ser autêntico. Se Rick o tivesse comprado, a loja poderia ter perdido milhares. O olhar atento dela o salvou de cometer um dos erros mais caros da história de trato feito. Mas às vezes, os itens eram autênticos e igualmente impactantes. Foi o que aconteceu quando alguém trouxe uma primeira edição de A Origem das Espécies de Charles Darwin. O livro foi lançado em 24 de novembro de 1859 e esgotou no primeiro dia. Apenas 250 exemplares foram impressos. Rebecca deu uma olhada na capa de tecido verde, nos diagramas e nos anúncios datados de junho de 1859 para saber que era autêntico. Ela o avaliou em 75 mil dólares americanos. O impacto do livro de Darwin é imensurável. Ele remodelou a ciência e a religião para sempre. Nem mesmo Copérnico e Newton causaram tamanho choque. Alguns exemplares, especialmente aqueles com anotações pessoais de Darwin, foram vendidos por mais de 500 mil dólares. Edições posteriores não são tão valiosas. Por exemplo, a edição de 1862, onde Darwin removeu sua estranha história do urso-baleia, vale apenas cerca de 9.500 dólares americanos. Mas aquela primeira edição mudou tudo. E este exemplar na loja era o tipo de achado com que a maioria dos colecionadores sonha. Entre 2011 e 2015, ela se tornou uma das favoritas dos fãs, especialmente depois de avaliar uma primeira edição de Frankenstein em um episódio que viralizou nos fóruns online. Aquele livro valia 20 mil dólares americanos, assim como a reação que provocou. As pessoas começaram a chamá-la de a sussurradora de livros, e ela rapidamente ganhou dezenas de milhares de seguidores. Os telespectadores imploraram aos produtores para que ela tivesse mais tempo de tela. Alguns até pediram um spin-off, mas nem tudo era perfeito nos bastidores. Em 2014, um episódio de Trato Feito Pawn Stars foi ao ar e discretamente deu origem a um dos rumores mais estranhos e perturbadores do programa. Um homem entrou na loja de penhores de ouro e prata, alegando possuir uma rara edição de 1841 do Livro de Mormon. Rebecca Romney, a especialista em livros raros do programa, examinou-a cuidadosamente e estimou seu valor em 40 mil dólares americanos, mas o vendedor queria 100 mil dólares americanos. Após algumas negociações, Rick Harrison conseguiu comprá-lo por apenas 24 mil dólares. À primeira vista, parecia mais um bom negócio para a loja. Mas então, as coisas começaram a desmoronar. Espalharam-se rumores de que o livro havia sido roubado da Biblioteca Marriott da Universidade de Utah.
Pouco depois da exibição do episódio, agentes federais supostamente entraram em cena. O FBI, segundo esses boatos, apreendeu o livro e deixou a loja de penhores sem nada. Nunca houve um comunicado oficial e nenhuma acusação foi tornada pública. Mas a história ganhou força através de tópicos no Reddit e vídeos no YouTube. No final de 2014, por volta da época em que o FBI supostamente se envolveu, Rebecca Romney teria sido interrogada por agentes federais. Segundo esses rumores, os agentes queriam saber como livros históricos roubados puderam chegar à televisão nacional sem levantar suspeitas. Este não foi um caso isolado. Em 2015, o FBI já havia devolvido livros roubados à Biblioteca Nacional da Suécia. Anteriormente, em 2005 e 2006, eles prenderam Forbes Smiley, que havia roubado mapas raros avaliados em milhões de dólares. Romney nunca foi acusada de irregularidades, mas alguns acreditam que o interrogatório a afetou profundamente. Ela havia ficado conhecida por avaliar com segurança livros que valiam milhares. Agora, seu julgamento estava sob suspeita. Então chegou o dia 10 de janeiro de 2015. Rebecca Romney participou daquele que seria seu último episódio de Trato Feito Pawn Stars, onde avaliou um livro de piratas de 1734. Ela disse que valia $1.000 americanos, mas Rick, como sempre, negociou o preço para $400 americanos. E assim, ela se foi. Após 4 anos no programa e 19 episódios, não houve despedida. O History Channel não explicou sua ausência. Fóruns online explodiram com perguntas. Ela havia sido demitida. Isso tinha alguma relação com o escândalo. Alguns até acreditavam que ela havia saído após uma tragédia pessoal. Outros apontavam para as crescentes críticas ao programa, acusações de avaliações falsificadas, negócios armados e conflitos nos bastidores. Mas os fãs notaram algo estranho. Mesmo tendo desaparecido do programa, Rebecca Romney nunca removeu Trato Feito Pawn Stars de seu perfil no LinkedIn. Até hoje, ela ainda se apresenta como especialista em livros raros, cargo que ocupou de 2011 até o presente. Alguns acreditam que seja apenas marketing. Outros pensam que possa ser parte de um acordo de confidencialidade. De qualquer forma, isso a mantém ligada a um programa do qual ela não aparece regularmente há anos. Em 2016, ela se mudou para Filadélfia. Oficialmente foi por causa de uma promoção. Ela deixou a galeria de Las Vegas e tornou-se diretora sênior da Bowman Rare Books, responsável por aquisições e catalogação de livros para bibliotecas. Mais tarde, trabalhou no Brooklyn e, por fim, estabeleceu-se em Washington, D.C., onde cofundou uma nova editora de livros raros. Portanto, sim, havia uma explicação perfeitamente razoável para sua saída, mas o momento escolhido ainda causou estranheza. Porque a mudança ocorreu apenas alguns meses após o escândalo do Livro de Mormon. Será que era apenas crescimento na carreira ou havia algo mais acontecendo nos bastidores? Em 2022, os fãs tiveram um breve vislumbre dela novamente. Em um episódio especial de Trato Feito na América, ela se juntou à equipe em Washington, D.C., e avaliou outro livro sobre piratas. Sua química com a equipe não havia mudado.
ela provocou Chumley. Ela fez piadas com Corey, mas isso só tornou seu longo desaparecimento mais confuso. Em 2016, Rebecca Romney casou-se com um homem que compartilhava seu amor por livros, J.P. Romney, um escritor e pesquisador histórico. O que tornou a história ainda mais incomum foi o fato de J.P. ter laços familiares com um dos maiores nomes da política americana. Ele era parente distante de Mitt Romney, o homem que concorreu à presidência em 2012 e obteve quase metade dos votos do país. Através desse casamento, Rebecca se viu vagamente ligada a uma dinastia que incluía o ex-governador de Michigan, George Romney, que ocupou o cargo de 1963 a 1969. Mas apesar de todas essas conexões, ela nunca conheceu Mitt Romney. A ligação era real, mas distante. Mais um nome do que um relacionamento. Na época, sua fama por conta do programa Trato Feito ainda era recente. Ela participou do programa de 2011 a 2015, chegando a avaliar um raro mapa de 1.507 no valor de $1 milhão. Mas, em 2023, o casamento chegou ao fim. JP agora era seu ex-marido e os fãs começaram a especular se a política havia desempenhado algum papel em sua trajetória. Rebecca, no entanto, insistiu que seu caminho no mundo dos livros raros era inteiramente seu. Um ano após o casamento, ela e JP escreveram juntos um livro que surpreendeu a todos. O livro, Erro de Impressão: Histórias Irreverentes da História dos Livros, foi publicado em 14 de março de 2017. Não se trata apenas de uma leitura leve ao longo de 368 páginas. O livro revela momentos estranhos e esquecidos da história da impressão. Histórias sobre cópias falsificadas da obra de Galileu, a batalha de Charles Dickens pelos direitos autorais na década de 1840, e até mesmo o mistério por trás da Bíblia de Gutenberg, impressa em 1455, que nunca mencionou Gutenberg pelo nome. Apenas 48 exemplares dessa Bíblia ainda existem, cada um valendo dezenas de milhões. O livro misturou a experiência de Rebecca no mundo real com a narrativa de JP e funcionou. Os críticos o elogiaram, as vendas foram fortes e ele lhe deu algo que poucas estrelas de reality shows conseguem: uma voz respeitada além das telas. Naquele mesmo ano, Rebecca ainda era lembrada por sua avaliação de um fólio de Shakespeare de $100 mil americanos no programa Pawn Stars, e JP acabara de publicar seu próprio romance, The Monster on the Road is Me. Juntos, o projeto representou um ponto alto criativo, mas também se tornou uma de suas últimas colaborações públicas. Apesar da curiosidade pública em torno de seu casamento e seus efeitos políticos, Rebecca manteve-se firme em sua posição. Ela quase nunca fala sobre o nome Romney. Em uma entrevista de 2023, ela afirmou categoricamente que nunca sequer conheceu Mitt. O distanciamento, tanto pessoal quanto profissional, não poderia ser mais evidente. Ela tem 2 filhos, mas os nomes e as idades não foram divulgados. E embora mantenha o nome Romney profissionalmente, os fãs notaram o quão pouco ela está disposta a falar sobre o assunto. Em uma sessão de perguntas e respostas com fãs,
Ela desconversou sobre fama e relacionamentos. A única vez que sua vida pessoal veio à tona foi durante o lançamento de Printer's Error, e mesmo assim o foco era o trabalho, não o casamento. Em 2020, ela editou uma antologia de ficção científica chamada Projections e garantiu que os holofotes permanecessem nas histórias, não nela. Alguns acreditam que o silêncio é uma forma de evitar problemas políticos, especialmente em um mundo onde livros raros podem colocá-la em contato com colecionadores de todos os tipos. Rebecca Romney não apenas deixou a TV reality. Ela saiu com um plano. Em 2019, após anos no programa Pawn Stars, ela cofundou uma empresa de livros raros chamada Type Punch Matrix em Silver Spring, Maryland. Não se tratava apenas de uma lojinha de antiguidades qualquer. Foi uma declaração de princípios. Ao lado de seu sócio, Brian Cassidy, ela construiu um negócio que rompeu com todos os padrões do mundo das antiguidades. Seu acervo não era apenas caro, era ousado. Edições em fólio de Shakespeare, folhas da Bíblia de Gutenberg e títulos que não eram apenas raros, mas também radicais. Em um ano, eles já estavam vendendo para clientes de elite, movimentando peças que valiam centenas de milhares até milhões. E em um campo predominantemente dominado por homens mais velhos, Rebecca se destacava perspicaz, eloquente e destemida em desafiar as regras. Mas sua rebeldia começou antes disso. Em 2017, ela e Heather O'Donnell criaram o prêmio Honey and Wax de colecionismo de livros. $1.000 todos os anos para mulheres com menos de 30 anos que tivessem reunido as coleções de livros mais originais e surpreendentes. Elas não se importavam com o preço dos livros, mas sim com o significado que eles tinham. Uma tatuadora ganhou em 2023 com obras botânicas híbridas. Uma analista de segurança nacional ganhou em 2024 com uma coleção de temática militar. Rebecca havia percebido algo inquietante. As mulheres eram apaixonadas por colecionar, mas hesitavam em se autodenominar colecionadoras. Este prêmio mudou tudo. Apoiado pela Bíblia e pela Christie's, deu-lhes visibilidade e confiança e um lugar de destaque no mundo dos livros raros. Em 2025 já havia homenageado 9 mulheres e inspirado inúmeras outras. Naquele mesmo ano, algo mais mudou. Rebecca lançou a estante de livros de Jane Austen em 18 de fevereiro de 2025. Não era apenas um livro, era uma bomba literária. Ela atacava o que Rebecca chamava de o grande esquecimento. A forma como as escritoras que moldaram o mundo de Austen foram apagadas da história. Frances Burney Ann Radcliffe, Charlotte Smith. Essas mulheres já foram autoras de grande sucesso com tiragens na casa dos milhares. Hoje, a maior parte de suas obras está fora de catálogo. Rebecca investigou a fundo, revelando que apenas 10 a 15% dos romances do século XVIII escritos por mulheres sobreviveram até os dias atuais em comparação com 40% dos escritos por homens. Ela não apenas apontou o problema. Ela apresentou as provas livro por livro, número por número, e os leitores a ouviram atentamente. O New York Times considerou a obra perspicaz e corajosa. O Washington Post a descreveu como emocionante.
O jornal The Guardian descreveu o livro como instintivo e eletrizante. Em poucas semanas vendeu mais de 20.000 exemplares. E o que mais chocou as pessoas? Rebecca admitiu que nunca tinha ouvido falar da maioria das mulheres sobre as quais escrevia. Nem durante a graduação, nem mesmo quando trabalhava como livreira de livros raros. Ela havia lido The Man, de Richardson e Fielding, mas nunca Charlotte Lennox ou Maria Edgeworth, embora Austen as tivesse lido. Essa constatação a atingiu em cheio. Toda a sua educação havia silenciosamente apagado essas vozes. E se alguém como ela não as tinha percebido, quantas outras pessoas também não? Então, ela começou a colecionar. Em 2015, começou a procurar edições originais das mulheres que moldaram Austen. Evaina, de Frances Burney, de 1778. Os Mistérios de Udolfo, de Radcliffe, de 1794. E Emmeline, de Charlotte Smith, de 1788. Esses livros não eram fáceis de encontrar. Muitos estavam perdidos ou foram descartados como sentimentais ou frívolos por terem sido escritos por mulheres. Ela viajou para leilões, vasculhou propriedades e, certa vez, disputou acirradamente um exemplar de 1759 de The Female Quixote, de Charlotte Lennox. Em 2025, sua coleção havia crescido para mais de 50 livros raros, cada um deles uma ressurreição. Ela não parou por aí. Usou esses livros como evidência. Rastreou quantos foram impressos, quantos sobreviveram e como os críticos os trataram. Descobriu que os livros escritos por mulheres tinham muito menos probabilidade de serem preservados, reimpressos ou ensinados nas escolas. Embora Radcliffe tenha inspirado Paul Shelley e toda a tradição gótica, sua obra foi deixada de fora do cânone. Frances Burney vendeu 3.000 exemplares no século XVIII, mas desapareceu por volta de 1970. E a poesia de Charlotte Smith ajudou a moldar a carreira de Woodworth. No entanto, ela caiu em quase total silêncio. Rebecca usou esses padrões para mostrar como o sexismo não estava presente apenas nas resenhas. Estava intrínseco à própria sobrevivência da literatura. A história de Rebecca Romney não começa em uma biblioteca antiga. Começa sob as luzes de neon de uma loja de penhores em Las Vegas, onde ela apareceu pela primeira vez na televisão como especialista em livros raros. Mas, de alguma forma, esse começo improvável a levou aos círculos mais exclusivos da biblioteconomia americana. Um deles é o Groyer Club em Nova York. Fundado em 1884, é a sociedade de colecionadores de livros mais antiga e elitista do país. Apenas 825 pessoas no mundo podem se considerar membros. E, no entanto, em maio de 2025, Rebecca estará lá proferindo uma palestra intitulada A Estante de Livros de Jane Austen, Colecionar como Investigação. Tudo começou com um único momento em 2023, quando ela se deparou com uma edição vitoriana de Evaina de Frances Burney. Aquele livro mudou tudo. Levou-a a descobrir as mulheres que um dia inspiraram Austen, mas que foram praticamente apagadas do cânone literário. Ela não está apenas contando a história da literatura,
está ativamente reescrevendo-a. Desde 2015, ela também é um pilar dos seminários de livros antigos. Todos os anos, mais de 100 aspirantes a livreiros de livros raros se reúnem para aprender com ela. Ela revela verdades que a maioria das pessoas desconhece. O mundo dos livros raros nem sempre é imaculado. Ela fala abertamente sobre as falsificações de Thomas J. Wise na década de 1930, um escândalo envolvendo mais de 50 primeiras edições falsas que enganaram especialistas por décadas. Ela mostra como colecionar não se resume a possuir, mas sim a descobrir. Suas lições vão além do valor de mercado. Elas revelam as impressões digitais ocultas de autores esquecidos pela história. Um desses autores foi Burney, cujo romance de 1778 vendeu 500 exemplares em sua primeira edição e ajudou a lançar as bases para Orgulho e Preconceito. O trabalho de Rebecca é o motivo pelo qual as pessoas estão começando a reconhecer isso. Ela também está mudando a forma como livros raros são autenticados. Em 2019, ela cofundou a Type Punch Matrix, mas não era apenas mais uma empresa de livros. Em 2023, ela estava usando EA e blockchain para autenticar a Providence, com um caso de teste, envolvendo um manuscrito de Sylvia Plath avaliado em $50 mil americanos. O software conseguiu rastrear a propriedade até a autora. Esse salto não foi acidental. Ele surgiu das fraudes expostas em seu livro de 2017 Printer's Error e explorou a história de livros falsificados como as Bíblias de Gutenberg falsas da década de 1840. Em 2022, ela já trabalhava com empresas de tecnologia para construir ferramentas com as quais a maioria dos colecionadores só podia sonhar. Entre elas, scanners de tinta espectral capazes de detectar falsificações com 95% de precisão, coisas que até o olho humano não perceberia. Em 2024, uma dessas ferramentas descobriu uma carta falsificada de Colombo, datada de 1493, e ela não guardava essas ferramentas trancadas. Ela as levava para seus seminários. Mais de 200 revendedores aprenderam a usá-las somente no último ano. Técnicas antes restritas ao Smithsonian de repente estavam ao alcance de todos. Ela até começou a trabalhar em simulações de realidade virtual que permitem às pessoas manusear livros raros digitalmente sem nunca tocar no exemplar físico. Não se trata apenas de preservação, mas de transformação. Mas sua ambição não parou por aí. Até 2025, ela planeja expandir a Type Punch Matrix para consultoria museológica. De uma modesta startup de $100 mil americanos em 2019, a empresa já avaliou mais de 1.000 itens raros, totalizando mais de $10 milhões americanos. Um deles foi um manuscrito do século XVI, exibido na Feira do Livro de Boston em 2023. Outro exemplo foi uma venda relâmpago em 2022, quando ela ajudou a Biblioteca Lilly a adquirir 2.000 romances por $250 mil americanos em apenas 16 horas, um recorde na área. Essas não são apenas vitórias comerciais, são declarações. Sua consultoria agora se concentra em inserir vozes negligenciadas em acervos institucionais. Em 2024,
ela ajudou a organizar uma exposição que destacava escritores negros do século XVIII. Sua equipe em Silver Spring, Maryland, agora conta com 10 pessoas. Se seu modelo de consultoria for bem-sucedido, poderá gerar 2 milhões de dólares americanos por ano somente por meio de parcerias com museus,